Hoje, 8 de maio de 2025, a gente marca 80 anos precisos do fim do maior conflito bélico da história humana, a Segunda Guerra Mundial. Então, nada mais adequado do que a Sala de Guerra fazer um review completo de como aqueles eventos sucederam 80 anos atrás. Vamos lá? Antes de começar, você aí que gosta de ampliar sua coleção de militaria, olha esse Tropenhelm do Afrika Korps. A cobertura tropical foi muito utilizada pelas potências europeias em suas colônias na África e na Ásia, e este exemplar aqui foi desenvolvido para uso do Deutsches Afrika Korps, ou Corpo Blindado Alemão no norte da África, que atuou de 1941 a 1943. E se você gostou, essa peça agora pode ser sua, porque o bilhete para concorrer custa só R$ 5 e você pode comprar quantos bilhetes quiser, só clicar no link que está bem aqui embaixo. Então compre os seus bilhetes porque o sorteio vai ser em breve e boa sorte. Muito bem, pessoal, 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, um conflito que realmente marcou o continente europeu inteiro. Até as nações que não estavam diretamente envolvidas no conflito acabaram sofrendo algum tipo de dano colateral. E nessa fase inicial do conflito, a gente viu uma expansão muito grande do poderio alemão, da sua área de dominância, que chegou a praticamente toda a Europa continental. Os poucos países que não foram ocupados pelos alemães, em sua imensa maioria, tinham boas relações com a Alemanha. Então ela se transformou realmente no grande poder continental na Europa no comecinho dos anos 40. Mas depois da falha invasão da União Soviética de junho de 1941 e também a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial em dezembro daquele mesmo ano, a gente viu nos 24 meses seguintes uma completa inversão dos eixos de avanço, dos eixos de dominação nos campos de batalha europeus, resultando na situação de abril de 1945, que a gente está vendo nesse gráfico aqui, que já mostra uma área vermelha aí, ó, sob domínio alemão, bastante reduzida, inclusive com grandes porções da própria Alemanha já sob domínio aliado aqui no Ocidente e também domínio soviético aqui no Oriente. Então, essa situação, ela mostrava claramente que a potência militar alemã duraria por apenas mais alguns dias, que a guerra não iria se estender por muito mais tempo. Então, aqueles conflitos finais, aqueles eventos que culminaram no fim da guerra, tiveram início. A gente pode notar já nessa época, no começo de abril de 1945, grandes massas de prisioneiros sendo tomadas pelos aliados, né? Cerca de 3,5 milhões de soldados alemães, no total, se renderam nos 3 frontes dos quais eles participavam: o ocidental, o oriental e o italiano. No italiano, a gente encontra a Força Expedicionária Brasileira, que a gente vai dar destaque já já. Essas grandes massas de militares se rendendo, então, fizeram com que os grandes comandantes aliados se preparassem de verdade para os eventos que viriam, a rendição final do Terceiro Reich. E nas ações finais na Itália, a gente tem a Ofensiva da Primavera sendo desatada no dia 14 de abril, ofensiva na qual o 4º Corpo de Exército dos Estados Unidos, então, irrompe pelo Rio Pó e toma uma passagem aqui pelo rio, fazendo uma completa varredura relâmpago do norte do país, tomando as passagens que margeiam os Alpes até o Lago de Como, bloqueando a saída dos alemães para a Alemanha ou para a Suíça. A gente tem ao mesmo tempo a Força Expedicionária Brasileira cobrindo o flanco noroeste dessa invasão, né, dessa grande ofensiva, e vindo a capturar aqui nas regiões de Parma uma divisão alemã inteira. Esse evento vai acontecer na cidade de Fornovo de Taro no dia 29 de abril de 1945, se configurando na primeira rendição de uma grande unidade alemã completa a uma unidade aliada no teatro de operações da Itália.
Naquele dia, a FEB capturou a 148ª Divisão de Infantaria Alemã, totalizando 15.000 prisioneiros, prioritariamente alemães, mas alguns italianos remanescentes da Divisão Monterosa e também da Divisão Itália. Todo esse montante se rendeu à FEB com milhares de veículos e também cavalos e também muitas bocas para serem alimentadas na primeira e única experiência militar brasileira na recepção de um grande número de prisioneiros de uma só vez. Aqui nessa foto você tem o comandante da divisão inimiga, o general Otto Fretter Pico, se rendendo ao general brasileiro Olímpio Falconier da Cunha. 2 dias antes desse ato aí, Benito Mussolini, que tinha seu fim praticamente declarado uma vez que a guerrilha se aposta de Milão na noite do dia 25 de abril, tenta fugir pelo norte, pela margem ocidental do Lago de Como, até a fronteira suíça, mas ele é capturado no dia 27 de abril por partisãos italianos e é assassinado no dia seguinte, 28 de abril, tendo no dia 29 o seu corpo exposto na Piazzale Loreto, lá em Milão. Naquele mesmo dia 29 de abril, o Marechal Rodolfo Graziani, comandante do Grupo de Exércitos da Ligúria, assina a rendição das Forças Armadas da República Social Italiana, efetivamente destruindo esse estado fantoche alemão que existia no norte da Itália. Devido a negociações secretas chamadas Operação Sunrise entre o SS Obergruppenführer Karl Wolff e o pessoal da OSS, notadamente William Donovan, comandante daquele órgão que viria a se tornar a CIA, em negociações, como eu falei, dentro da Suíça neutra, as forças alemãs na Itália conseguem se render antecipadamente, de forma separada, no dia 2 de maio. Esse armistício de Cassibile, que você está vendo a foto aqui no centro, mandou representantes que eram plenipotenciários do general Heinrich von Fittinghoff, o comandante supremo alemão na Itália, que então depôs armas no dia 2 de maio, encerrando aquele teatro de operações sul da Europa. Dessa maneira, então, no começo de maio, a gente tem esta situação aqui, na qual as margens, pequenas porções de terra azuis, demonstram o território ainda sob ocupação alemã, e toda essa área avermelhada já sob ocupação aliada. Então a gente vê que realmente não existia nem mais uma zona contígua em ocupação por parte dos alemães, porque inclusive Berlim nesse mapa aqui já havia caído. Nós vamos falar da Batalha de Berlim, fica calmo. Mas existia aqui uma porção no centro da Europa, notadamente nos Alpes e na Bavária, e também no norte da Europa aqui até a Noruega. Justamente quando eu falei a Batalha de Berlim, começou no dia 16 de abril, com uma gigantesca ofensiva soviética aproximando-se da capital alemã pelo leste, com um bombardeio de artilharia muito possante da cidade, que transformou a capital alemã virtualmente, ou literalmente, devo eu dizer, em uma pilha de escombros. Hitler, desde fevereiro, já se refugiara no seu bunker, que fica abaixo da chancelaria do Reich, bem no centro de Berlim, pertinho ali do portão de Brandemburgo. E de lá ele continuou emitindo ordens que controlavam militarmente também todos os outros aspectos da vida nos últimos dias do Terceiro Reich. Atacando a capital alemã estavam 3 frontes soviéticos. Fronte é a designação soviética para grupo de exércitos. Então, quando você vê ali escrito segundo fronte da Bielorrússia, na verdade significa o segundo grupo de exércitos da Bielorrússia. E na verdade não quer dizer que aqueles exércitos sejam unicamente bielorrussos, mas é mais uma referência geográfica de onde esses grupos de exército atuavam. Então, ao norte de Berlim, você tinha o segundo fronte da Bielorrússia, do Marechal Konstantin Rokossovski, ao sul de Berlim, o primeiro fronte da Ucrânia, do Marechal Ivan Konev, e diretamente contra Berlim, no centro da posição soviética, o primeiro fronte da Bielorrússia do Marechal Georgy Zhukov. Já as forças alemãs que defendiam Berlim se encontravam também dispostas em 3 grupos. Ao norte da cidade, o grupo de exércitos do Vístula, comandado pelo general Gotthard Heinrichs. Ao sul da cidade, o grupo de exércitos Centro, comandado pelo marechal Ferdinand Schörner. E, diretamente dentro da cidade, comandando a área de defesa de Berlim, estava o general Helmut Weidling e suas tropas. A Batalha de Berlim, então, progride do dia 16 ao dia 25, com um grande envolvimento duplo
por Koniev e também por Rokossovski, que fecham o cerco contra a cidade, enquanto Zhukov ataca frontalmente a capital alemã. A gente tem a formação de um bolsão ao sul da cidade, mas Berlim em si agora se encontra completamente irrecuperável e seu centro, o centro da cidade de Berlim, já sofre com bombardeios muito intensos, que foram iniciados justamente no dia 20 de abril, o aniversário de 56 anos de Hitler. Essa data foi estrategicamente escolhida pelo comando soviético para causar o maior tipo de impacto psicológico possível no comando alemão. Naquele dia 25 de abril, então, as vanguardas do Exército Vermelho e do Exército Norte-Americano finalmente se encontram em terra. Isso acontece na cidade de Torgau, ao sul de Berlim, às margens do rio Elba, e lá são feitas essas fotos de confraternização muito bonitas que a gente consegue ver na internet e que não duraram muito tempo, porque pouco depois essas duas grandes potências se tornaram inimigas mortais. Os últimos dias da Batalha de Berlim, então, vem um contra-ataque do grupo de exércitos do Vístula, do general Heinrichs, e também de Steiner, mas esses dois contra-ataques eles falham em poder liberar a cidade do cerco soviético. Scherner também tenta um contra-ataque pelo sul, mas é muito mal sucedido, fazendo com que Berlim, nos últimos dias de abril de 1945, esteja literalmente à própria sorte. O grupo de exércitos de Zhukov e também o de Koniev disputam o avanço quadra a quadra até o Reichstag, o prédio do parlamento alemão, que é em si atingido na tarde do dia 30 de abril de 1945. É justamente nessa tarde que Hitler se suicida às 15 horas no seu bunker lá abaixo da chancelaria, e os russos então empreendem um avanço, uma ofensiva bastante desesperada para tomar esse prédio na madrugada de 30 para 1º de maio. Isso porque Stalin havia determinado que o prédio deveria ser tomado nesta madrugada do dia 30 para que a bandeira soviética tremulasse no seu topo na manhã do dia 1º de maio, o Dia do Trabalho, o maior feriado soviético. Foi justamente então, no meio da madrugada do dia 1º de maio, que Mikhail Minin, esse soldado soviético aqui, subiu até o teto do Reichstag e prendeu lá uma bandeirinha vermelha, sendo posteriormente agraciado com a estrela dourada de herói da União Soviética. Essa foto que vocês estão vendo aqui é uma reencenação do ato realizado por Minin naquela madrugada. Tanto que essa foto foi tirada na manhã do dia 1º de maio, com uma bandeira muito maior do que a que o Minin pendurou lá durante a madrugada. Claramente, um ato feito 100% para a mídia, para as câmeras, e uma foto que ficou eternizada na memória mundial. Com Hitler morto, ele deixa um testamento que efetiva o almirante Karl Dönitz como presidente do Reich e o ministro Joseph Goebbels como chanceler do Reich. Nesse ato, então, Hitler quebra a função de Führer nas duas posições parlamentares anteriormente usadas na Alemanha. Contudo, Joseph Goebbels vai se suicidar no dia 1º de maio juntamente com toda a sua família, o que deixa de facto todo o poder na Alemanha nas mãos do almirante Karl Dönitz. Karl Dönitz não está em Berlim, ele está bem longe dali, numa cidadezinha chamada Flensburg, que fica quase na fronteira da Dinamarca, junto do Mar do Norte. E é de lá que Dönitz vai conduzir esta última semana de existência do Terceiro Reich. Inclusive, ele recebe lá em Flensburg a visita do já completamente impotente SS Reichsführer Himmler, que se coloca a dispor de Karl Dönitz, mas Karl Dönitz simplesmente o dispensa, dizendo que seus serviços não são mais necessários. E, na verdade, a grande preocupação de Dönitz nesse momento é comprar tempo para que militares e civis alemães, principalmente isolados aqui no bolsão da Curlândia, possam chegar aos portos ocidentais, e também possam fugir ao avanço do Exército Vermelho, que vem se aproximando muito velozmente a partir do leste, até que esse pessoal consiga atingir as linhas norte-americanas e britânicas. Então esse vai ser o principal ponto da política de Dönitz nos 7 dias seguintes: atrasar o máximo possível a rendição final para que o máximo de alemães consiga fugir ao avanço soviético.
Dönitz é bem sucedido logo no dia 4 de maio na rendição parcial de Lüneburg. Essa rendição vai acontecer quando o almirante Hans-Georg von Friedeburg, que é o comandante da Kriegsmarine naquele momento, vai se apresentar ao QG do Marechal Bernhard Montgomery, lá no norte da Alemanha, em Lüneburg, comandante do 21º Grupo de Exércitos naquele momento. De forma completamente autônoma, Montgomery aceita a rendição a ser assinada por Friedeburg, mas uma rendição que só compreende as forças alemãs no noroeste da Alemanha, Dinamarca e Holanda, naquele mapa que eu mostrei para vocês, aquela faixinha litorânea que fica junto do Mar do Norte. Só que essa rendição aceita pelo Montgomery vai contra os princípios políticos estabelecidos pelos três poderes aliados de rendição incondicional, visto que as forças alemãs que combatiam o Exército Vermelho e norte-americano em outras regiões continuavam na linha de frente. Então essa rendição aqui foi considerada uma vitória política de Karl Dönitz, que conseguiu mais alguns dias, algumas horas, para retirar o seu pessoal do leste. Essa foto aqui mostra para vocês como é que aconteceu essa rendição às 18h30 do dia 4 de maio. Aqui vocês podem ver o Marechal Montgomery conferindo os papéis que foram assinados pelo almirante Friedeburg e todo o Estado-Maior do Marechal Montgomery aqui assistindo à ocasião. Dönitz mais uma vez consegue implementar seus planos no dia seguinte, 5 de maio, em Wageningen, na Holanda, porque lá na Holanda ele consegue fazer o general Johannes Blaskowitz, comandante do grupo de exércitos H, fazer a rendição das forças alemãs que combatiam ainda no norte da Holanda ao general Charles Fox, que era o comandante do 1º Corpo Canadense. Testemunha dessa rendição estava o príncipe Bernhard, que era o comandante das forças holandesas no campo de batalha. E novamente nessa foto aqui você vê o general Fox e o general Blaskowitz assinando a rendição das tropas alemãs no norte da Holanda, e mais uma vez essa rendição não representava uma rendição total, final e incondicional das forças alemãs. Vendo esses dois eventos separados acontecendo, um seguido do outro e não resultando no fim dos combates de forma literal e final, o supremo comandante aliado, o general Dwight Eisenhower, em seu QG em Reims, na França, declara que não vai haver mais nenhuma rendição parcial de tropas alemãs. Tudo que possa acontecer a partir deste momento é a rendição capital, final e incondicional de todas as forças armadas alemãs de uma vez só. Sendo assim, Karl Dönitz despacha para Reims para se encontrar com Eisenhower no dia 5 de maio, às 17 horas, o almirante Friedeburg, comandante da Kriegsmarine. O almirante Friedeburg, que vem discutir termos de rendição, então não é recebido por Eisenhower, mas sim por seu chefe de Estado-Maior, o general Walter Bedell-Smith, que então instrui Friedeburg sobre os termos incondicionais de rendição. O Friedeburg até tenta enrolar os norte-americanos um pouco mais com tecnicalidades dentro do texto, tecnicalidades que na verdade não significam muita coisa, que foram criadas unicamente para atrasar o processo e ganhar mais tempo para os alemães. E então, no dia seguinte, 6 de maio, às 17 horas, Eisenhower emite seu ultimato. Dönitz deveria vir em pessoa ou enviar seu plenipotenciário para assinar a rendição final imediatamente. Estando junto de Eisenhower, o general Ivan Susloparov, que era o oficial de ligação de Moscou com o alto comando aliado, aceita esses termos, e então o general Alfred Jodl, que era o chefe de operações do OKW, vai se deslocar desde Flensburg até Reims para assinar a rendição em nome de Dönitz. Dessa forma aí, a rendição final das tropas alemãs, de uma forma total e inequívoca, é assinada na madrugada às 2h41 da manhã do dia 7 de maio de 1945. Você vê aqui o almirante Friedeburg e também o general Jodl assinando a rendição em nome do almirante Dönitz, e aqui do lado o general Walter Bedell-Smith assinando a rendição em nome de Eisenhower, na presença do general Susloparov, representante de Stalin. Acontece que, ao saber disso aí, Stalin rejeita totalmente essa cerimônia de rendição.
Ele diz que o documento assinado naquela ocasião ordena que os alemães devam cessar atividades de combate, mas não que eles devam depor armas, ou seja, que ainda existem unidades alemãs ainda em plena atividade de combate contra o Exército Vermelho. Stalin também exige que a assinatura seja feita não na França, mas sim em território inimigo, ou seja, na própria Alemanha. Stalin também exige que o Marechal Georgy Zhukov, o seu principal comandante militar, deva presidir a cerimônia e, por fim, Dwight Eisenhower, para acalmar os nervos naquele momento, concorda com os termos de Stalin e propõe uma segunda cerimônia de rendição, desta vez dentro da própria Alemanha. Com Berlim já rendida desde o dia 2 de maio, é escolhido então um subúrbio da cidade, chamado de Karlshorst, para a assinatura da rendição final. Então, nesse palácio situado perto de Berlim, um grande salão que foi preparado para receber essas autoridades de todas as grandes potências aliadas, no dia 8 de maio de 1945, será realizada a rendição oficial final e inequívoca das forças militares da Wehrmacht. Como a rendição alemã de 1918 foi principalmente assinada por representantes civis, o que fez com que as forças armadas do país se sentissem traídas e motivassem aquela revanche 2 décadas depois, na forma da Segunda Guerra Mundial, foi exigido que desta vez a rendição fosse assinada exclusivamente por militares. Sendo assim, o Marechal Wilhelm Keitel, o chefe do Estado-Maior do OKW, o Comando Militar Conjunto das Forças Armadas Alemãs, como também o general Hans-Jürgen Stumpf, comandante do Luftflotte Reich, em nome de toda a Força Aérea, a Luftwaffe, e também o próprio comandante da Marinha, o almirante Hans-Georg von Friedeburg, estavam presentes para assinar os documentos finais. Desta maneira, a rendição oficial, final e inequívoca das forças alemãs ocorre às 22 horas do dia 8 de maio de 1945. Aqui você pode ver Stumpf, Keitel e Friedeburg prontos para assinar os termos finais, e nessa outra fotografia aqui, o Marechal Zhukov, junto de todo o seu Estado-Maior, em posição de receber a assinatura dos termos finais de rendição. Nessas outras fotos aqui, tanto Keitel quanto Zhukov assinam os documentos, como eu falei, às 22 horas, mas por conta da diferença de fuso horário, 22 horas em Berlim já é madrugada do dia 9 de maio de 1945 em Moscou. E é por conta disso aí que hoje a Rússia comemora o dia da vitória, deles no dia 9 de maio e não no dia 8 de maio, como se comemora no Ocidente, inclusive aqui no Brasil. E no ato dessa rendição ainda havia imensos contingentes armados alemães, tanto na Noruega quanto no bolsão da Curlândia e também nas ilhas do Canal e nos portos franceses de Saint-Nazaire, La Rochelle e Lorient, bem como também nas ilhas gregas do Dodecaneso e em Creta, sendo que todas essas forças são rendidas, depõem armas, justamente nos dias seguintes. O governo de Dönitz em Flensburg é permitido pelos britânicos a continuar a funcionar por mais alguns dias, justamente porque Dönitz tem a responsabilidade de conduzir a portos estrangeiros todos os submarinos que ainda estão em atividade no meio do oceano. Então, somente no dia 23 de maio é que Dönitz finalmente é preso, e na ocasião ele é preso junto com o general Alfred Jodl e também o ministro de armamentos Albert Speer. Uma curiosidade é que a última unidade alemã a se render vai se render no dia 4 de setembro de 1945. É uma unidade meteorológica do exército alemão que estava localizada na ilha de Svalbard, uma ilha noruega já dentro do Círculo Ártico. E curioso também é que 4 de setembro de 1945 é 48 horas depois da rendição oficial japonesa que encerra a Segunda Guerra Mundial lá na Baía de Tóquio no dia 2 de setembro. Sendo assim, a rendição alemã do dia 8 de maio de 1945 provoca as grandes demonstrações populares de felicidade, de alívio por toda a Europa e também aqui nas Américas, nos Estados Unidos e no Brasil. E essas cenas de felicidade aqui, tanto de pessoas, de populares aqui em Paris, quanto também da família real britânica com Churchill lá em Londres, vão marcar as páginas da história
tanto nos periódicos daquele ano quanto nos livros das décadas posteriores. E é claro que a Segunda Guerra Mundial vai continuar rugindo lá no Pacífico até o mês de agosto daquele ano, mas pelo menos por alguns dias, militares e civis europeus puderam respirar aliviados com o fim de 6 anos de combate lá naquele continente. É isso aí, gente, 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E nesse ano a Sala de Guerra te abre uma oportunidade única para conhecer a história da arma que encerrou a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, porque em outubro de 2025 a gente parte para os Estados Unidos para a missão Átomo. Nós vamos conhecer a maior coleção de aeronaves militares do planeta, não só para conhecer de pertinho o avião que lançou a bomba atômica sobre Hiroshima, quanto também toda a coleção de interceptadores japoneses que combateu os B-29. Mas não é só isso não, porque eu vou te levar para Los Alamos para a gente conhecer o local onde a bomba atômica foi desenvolvida. Você vai visitar a casa de Robert Oppenheimer e também terá a oportunidade única de estar no marco zero da primeira explosão atômica da história no local de testes Trinity. Um local dentro de uma base militar que só vai abrir para turistas uma única vez em 2025 e somente a Sala de Guerra vai poder te levar lá para dentro. Eu guardei o melhor pro final porque a gente ainda vai fazer um voo histórico num verdadeiro bombardeiro Boeing B-29 Super Fortress. Tem como você ficar de fora disso? Fala a verdade pra mim. É claro que não, então clica aqui no link na descrição e chama lá os nossos agentes que vão te oferecer as melhores condições possíveis para você realizar esse sonho, hein? Eu vou ser o seu guia e te espero lá. Agora me diz você aí, já conhecia todos os pormenores dos eventos que levaram a Segunda Guerra Mundial ao fim na Europa? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, mas também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.